Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Está começando mais um episódio do podcast e o assunto de hoje é a raiva, esse sentimento que mexe com a gente e também com o nosso corpo. Eu decidi entender de onde vem esse sentimento, como ele mexe com a gente e quais são as principais causas da raiva na nossa vida. Você já parou para pensar em o que te gera raiva? Quantas coisas no seu dia a dia, na sua vida, já foram motivo de você sentir raiva? Bom, eu decidi também ir atrás da definição do sentimento de raiva para poder entender o que ele é, e eu encontrei diferentes respostas de especialistas. O sentimento de raiva, ele é o quê? Uma resposta do nosso organismo a um conflito ou ameaça, e ele surge quando nos sentimos injustiçados, maltratados ou contrariados. É uma manifestação de força e energia. E segundo alguns especialistas, a raiva ela nos coloca em uma posição de ação e é responsável por impulsionar a gente a agir de forma construtiva ou destrutiva. Então, a maneira que a raiva vai ser exteriorizada vai depender de cada pessoa e a intensidade desse sentimento também. Porque tem gente que quando sente raiva, simplesmente, fecha a cara, fica de mau humor, chora. Tem outras pessoas que já têm um ataque de fúria, que gritam, que parte para violência. Então, a raiva ela pode ser expressa de diferentes maneiras e essa força que surge de repente, ela pode nos levar a fazer diferentes coisas, pode nos levar a tomar diferentes atitudes. Eu vou falar por mim agora das minhas experiências com raiva. Em alguns momentos, quando eu tô com raiva, eu grito assim, eu saio gritando com todo mundo, eu fico brava. Eu, às vezes, dependendo do tanto que aquilo me gerou de raiva, eu não consigo falar, eu simplesmente choro. Eu tento falar com a pessoa, mas aí eu acabo chorando. Às vezes eu sinto tremedeira. Quando eu fico muito com raiva e eu não falo pra pessoa, eu só fico guardando, dá uma tremedeira também. Eu acho que isso é bem comum pelas coisas que eu li aqui, quando eu tava pesquisando a pauta. É bem comum as pessoas sentirem essa tremedeira, tem gente que sente taquicardia. Mas aqui, na minha experiência, eu geralmente saio gritando com as pessoas, porque eu sou uma pessoa assim que não tenho muita paciência, dependendo do que essa pessoa ficar mexendo muito o saco, aí eu vou pegar raiva. E aí é isso, eu grito, eu bato porta. E muitas vezes eu também só vou lá e choro e não consigo falar muito. Então varia, depende muito da situação. Tipo, por exemplo, eu já passei muita raiva por coisa besta. No dia que eu perdi o meu fone, assim, né? Foi uma coisa super idiota, mas eu fiquei morrendo de raiva. Tipo, eu não sabia onde eu tinha colocado, aí eu fiquei procurando e, meu Deus do céu, onde eu pus essa porcaria? E fiquei caçando. No fim das contas, eu tava num lugar, super de boa e eu passando raiva por causa do fone de ouvido. Mas acontece, né, meus amigos? Também já passei muita raiva com a minha internet, assim, nesses últimos dias, porque ela tá uma lerdeza e eu preciso fazer as coisas e ela não colabora, então é um grande motivo de eu passar raiva. E um dos maiores motivos, assim, eu acho que eu tento evitar, mas é difícil, é o presidente do nosso Brasil, né, meus amigos? Esse cara me faz passar muita raiva, cara. Eu leio as notícias e só me vem raiva. Não tem outra coisa pra dizer. Eu só sinto raiva desse homem, raiva, ódio. E pra mim ele não devia nem ter sido presidente. Então, eu queria dizer que eu só passo raiva mesmo com a situação política, econômica e social desse Brasil, né? Porque tá difícil viver no Brasil, meus amigos. 22 anos que eu tô aqui nessa terra chamada Brasil e olha, tá difícil lidar com tudo que acontece nesse país, viu? Bom, mas né, mudando de assunto, vamos parar de falar de mim? E eu também fui pesquisar e eu encontrei os fatores que mais geram raiva nas pessoas atualmente. Você sabe quais são eles? Vou dizer aqui pra você. O primeiro fator que mais gera raivas é o trânsito. E se você mora em São Paulo, eu entendo você sentir raiva do trânsito, porque ou cidadezinha pra ter trânsito, meu Deus do céu. O segundo fator são as filas de espera. E realmente, né? Haja paciência para lidar com fila. O terceiro são as frustrações no trabalho. As notícias sobre o país, como eu disse aí, né? As notícias sobre o país realmente nos geram muita raiva. E os conflitos nas redes sociais também são grande motivo aí de briga, né, gente? Os cancelamentos, você diz A, o outro fala B, e aí começa uma briga e um fica com raiva do outro. E o último são os pensamentos contrários aos nossos. Quer passar raiva? Vai falar com o bolsominion. Você vai passar muita raiva, pode ter certeza. Tudo isso que eu falei aqui, na maioria das vezes, né, todas essas situações, são situações que a gente não pode fazer nada pra mudar, a gente não tem controle. E essa sensação de impotência, às vezes, nos irrita mais do que o fato em si. Então, você saber que você não vai poder mudar o fato de ter
30 km de congestionamento vai te deixar com mais raiva ainda. Ou o fato de você saber que aquela fila vai demorar 3 horas pra andar, te deixa com mais raiva ainda. Mas é isso, a gente não pode fazer nada pra mudar, tem que lidar. É difícil lidar com tudo isso. Se manter equilibrado, eu acho que é uma das coisas mais difíceis do século XXI, né, meus amigos? Mas olha, o que eu queria dizer? A gente não pode permitir que o sentimento de raiva tome conta de nós. Porque o quê? Pode surgir muita violência se a gente deixar que a raiva tome conta. Porque a gente vai parar de raciocinar com clareza, a gente só vai perceber as coisas que a gente fez depois que a gente se acalmar, e aí pode ser muito tarde, porque você, no seu momento aí de raiva, de estresse, você pode dizer coisas e fazer coisas que vão magoar outras pessoas, e talvez pedir desculpa depois não vai adiantar, né? Porque o que foi dito muitas vezes não vai ser mais esquecido, então você pode magoar muita gente nos seus momentos de raiva, então é bom você tentar pensar também, né? Se colocar no lugar daquela pessoa de, tipo, se eu ouvisse isso, como que eu ficaria, hein? Também é interessante que você saiba que a raiva é um sentimento natural a todo ser humano. E segundo alguns psicólogos, ela pode até ser benéfica se ela for expressa na medida certa. Então, se você souber dosar essa quantidade de raiva que você sente, não vai ter problema algum, porque ela não apresenta riscos a ninguém e, teoricamente, ela não dura muito tempo, porque todas as emoções são passageiras, então a raiva também é, né? E não sei se vocês já pararam também pra pensar nisso, foi uma coisa que me veio agora, é que a gente é levado a estar em estado de raiva por diferentes motivos, tipo, desde coisas simples, né? Como eu expliquei aqui pra vocês, o fato de eu ter perdido o fone de ouvido foi uma coisa super simples que me deixou com raiva, quanto coisas mais complexas, que são a situação política e social desse Brasil. Então, diferentes motivos podem ser, né, o propulsor, né, uma faísca que nos gera raiva, digamos assim. Mas o ideal é que a gente consiga entender o que tá gerando raiva na gente, porque também você sentir raiva de tudo não é muito saudável, né? Então você tem que entender também, buscar se entender o que te gera raiva, por que isso te gera raiva. Também é interessante você buscar esse caminho aí, né, pra você conseguir administrar esse sentimento e canalizar ele. E aí você pode canalizar de diferentes maneiras. Pode ser através de atividade física, que aí você descarrega essa energia que tá acumulada dentro de você. Pode ser através da meditação, pra você conseguir acalmar o seu cérebro, regular a sua respiração. Pode ser através de um hobby artístico, pintar, escrever, sei lá, diversas formas que você pode usar pra expressar tudo aquilo que tá ali, que tá te incomodando. Ou simplesmente você tirando um tempo pra você não fazer nada, pra você descansar. Também isso pode ajudar muito você a conseguir lidar com a sua raiva. E uma última coisa aqui que eu queria deixar pontuado nesse podcast é que não tem nenhum problema sentir raiva, nenhum. Mas você tem que entender o que você vai fazer com esse sentimento. Bom, agora vamos aos quadros do programa. Joga na Roda é o quadro onde vocês podem participar, mandando suas mensagens, áudios, pedindo ajuda, desabafando, sei lá, o que vocês quiserem mandar aí, tá liberado. É só ir lá no @botaprafora_podcast no Instagram e me mandar no direct, que eu vou trazer aqui pro programa. E o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de indicações, dicas e de coisinhas interessantes que eu encontro por aí. Hoje eu vou indicar um Instagram de Charges, que tem personagens muito bonitinhos. Ele é todo em tons pastéis, é bem legal. E ele é o quê? O @Charges do Niniu. Niniu. É assim que escreve. É bem legal, eu tô seguindo esse perfil faz um tempo e eu adoro. Então, se vocês quiserem, confere lá e vê o que vocês acham. E a segunda indicação é um texto que chama A Vertigem Continua. Foi publicado no El País e fala sobre nosso país, sobre a nossa situação. E eu acho que é um texto bem esclarecedor e que todo mundo deveria ler. Pode ser que ele te dê raiva, pode ser que ele te deixe indignado. Tudo aí depende de você, do contexto que você vive e das suas experiências. Então leia aí qualquer coisa, depois você me diga o que você achou. É isso, tá terminando mais um episódio. Eu agradeço muito a você que ouviu até aqui. Um beijo e tchau!